quinto episódio do nosso podcast Transformados. Desde já quero lhe agradecer por você que está nos acompanhando, por você que está compartilhando, por você que está semeando esse conteúdo na vida de outras pessoas, né? Recebemos já testemunhos aqui que edificam a nossa vida em saber que esse projeto Deus tem alcançado outras vidas. Então, nós te agradecemos. Daqui a pouco o pastor Renato vai estar entrando ao vivo também aqui com a gente. E hoje nós temos aqui o convidado, né, que foi bastante requisitado ali no Instagram, pastor Credinaldo Vieira. Muito obrigado, pastor, pela sua presença aqui com a gente. Fica à vontade. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Boa tarde. Para mim é uma satisfação, honra e uma extrema alegria poder ter sido comunicado, né? Quando você entrou em contato comigo e falou das pessoas que estavam na enquete, indicando meu nome para estar aqui. E graças a Deus deu tudo certo, né? Então, a gente se sente honrado. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que tem participado, né, desta programação. E com certeza que tem sido bênção de Deus para muitas vidas. Então eu fico feliz e estamos aqui. Amém, pastor. Nós queremos desde já também apresentar os nossos patrocinadores, tá bom? Como a gente sempre fala, primeiro Deus e segundo você, patrocinador, nos ajuda a continuar com esse projeto, nos ajuda a permanecer semeando esse testemunho, essa edificação espiritual na vida de outras pessoas. Eu já quero estar apresentando aqui os nossos patrocinadores desse episódio. Aqui a Dani Festas, artigo de festas e embalagens em geral. Então, você aí que precisa, seja o que for para sua festa de aniversário, enfim, procure aí. Vamos deixar o arroba aí no Instagram, no YouTube, da Dani Festas, material e, melhor ainda, um ótimo preço, viu? Também está nos patrocinando a Luna Ótica, certo? A Luana aí, minha irmã Luana, muito obrigado pelo seu patrocínio, que está nos patrocinando. Você que estiver precisando do seu óculos de grau, exame de vista, procure a serva de Deus, que você vai ter um atendimento de excelência e de confiança. E também, junto com a Luna Ótica, a R-Lu, que também é do seu esposo, certo? Os dois, casal abençoado aí, nos patrocina. E lá é óculos de esporte, tudo que você precisar de óculos de esporte, enfim, você encontra lá. Deus abençoe os nossos patrocinadores. E nesse momento, como de costume no nosso episódio, pastor Credinaldo, eu gostaria de perguntar como foi a vida do pastor Credinaldo na sua infância, na sua adolescência, se o senhor nasceu num lar cristão. Nos conte um pouco sobre a sua vida desde a sua infância. Yuri, é, é um pouco complicado de se falar, mas a gente vai procurar falar dentro daquilo que é preciso e necessário, né? Não nasci precisamente num lar cristão. Na realidade, por muitos, eu era considerado como sendo a ovelha negra da família. Nós somos de uma região aqui do estado do Ceará, aonde o que se diz com respeito a essa região é que lá é muito perigoso. O índice de pessoas que de lá saem para o submundo do crime é muito grande. Qual região, pastor? Aqui dos lados aqui de Jaguaribe, essa região. Então, eu não nasci num lar cristão. Na realidade, eu até aos 10 anos de idade, mais ou menos por aí, eu pude ver com os meus próprios olhos o meu pai que atuava em uma área da qual eu via e me assustava por ser criança, mas que não compreendia o tanto quanto. Ou seja, ele trabalhava para algumas pessoas da época como pistoleiro, digamos assim. E daí então eu fui vendo aquilo ali e na realidade ele nunca sentou comigo para falar sobre Deus ou que Deus existia.
Eu sempre via ele ensinando algumas coisas à minha mãe, a manusear armas para se defender de possíveis inimigos dele que fossem invadir a nossa casa. E daí então ele ensinando a ela para que viesse se defender, caso ele não estivesse em casa ou se ele tivesse, ajudasse em alguma coisa. Então, não foi uma infância, digamos assim, de mar de rosas, né? Sim. Foi algo assim que marcou muito a minha vida, né? Então, aos 14 anos, a gente chegou aqui em Fortaleza. Viemos, a minha mãe veio embora, as coisas muito difíceis lá no interior, não eram fáceis, muito difícil. E quando a gente viemos embora para cá, para Fortaleza, aos 16 anos de idade, foi aonde eu conheci os primeiros passos no submundo do crime, do qual eu atuei por muito tempo. Muito novo ainda, né? Muito novo, Muito muito novo. novo. 16 anos de idade, né? 16 anos de idade, infelizmente, uma faixa etária de idade que a gente vê hoje ainda muito jovens, né? Sim, E principalmente no bairro ali onde a gente mora, entrando também, porque infelizmente muitos jovens, assim como o senhor, não tiveram uma infância, essa infância, como o senhor disse, um mar de rosas, né? não, não. Tiveram uma infância difícil, principalmente em ambientes, como já falei aqui em episódios passados, que, querendo ou não, impulsiona a Sim, tomar esse tipo de atitudes, né? Não que seja determinante, mas que não. aquilo ali influencia, Sim, sim. Então, a gente vê que a ausência de um pai, né, como referência, causa esses problemas na vida de um jovem, né? Mas como o senhor falou, chegou a entrar no mundo do crime ainda muito cedo, né? E muito cedo. como a gente conhece um pouco, a gente queria também saber, desde então, a sua entrada nesse mundo do crime, até o seu encontro com Cristo, é o que muitos que pediram aí, que gostam de ouvir a grandiosidade do que Deus fez na vida do Senhor, né? Dos livramentos, de tudo que Deus proporcionou para hoje o Senhor contar, hoje o Senhor ser um exemplo de vida para as pessoas que lhe veem hoje, né, e sabe do que Deus realizou para o Senhor hoje estar aqui nesse podcast. É verdade. É assustador para algumas pessoas quando me ouvem a primeira vez. Eu tive agora, sábado passado, como a gente vinha conversando dentro do carro, lá no João Paulo II, pregando numa cruzada. E sempre que sou convidado para pregar, ministrar em cruzadas, os pastores pedem para que no decorrer da mensagem eu conte, né, um pouco do meu testemunho. E eu, em muitas ocasiões, dentre as 4 balas que eu tenho alojadas no meu corpo, uma das tais é na batata da perna, eu levanto, né, um pouco aqui da calça e mostro, o pastor pega, enfim. É algo que, se a pessoa não tiver fé e não acreditar no poder que Deus tem para transformar a vida de um ser humano, aquele ali vai soar simplesmente como uma história qualquer. Mas, de fato, ao chegar aqui em Fortaleza aos 16 anos, o meu ingresso para o submundo do crime começou por intermédio de gangues. Eu comecei a chefiar uma das gangues na época, ali no bairro das Goiabeiras, precisamente ali no canal onde a gente ficava, e que essas gangues tinham um envolvimento muito grande em outra área que, na época, hoje a linguagem que usa estava bombando, Sim. a questão dos bailes funks. Então, estava bombando os bailes funks e eu ingressei chefiando as gangues. E daí então existiam programas de rádios, né, que fazia divulgação do dia dos bailes, colocava lá as músicas e criava-se um ar de rivalidade, porque uma coisa puxava a outra. Vinha gangues, vinha a questão do baile funk, e aí tornava-se a rivalidade de torcidas organizadas. Daí então era onde as brigas, os atritos aconteciam e os inimigos auto iam se revelando, se mostrando. E durante esse processo aí das gangues, foi onde eu agariei para mim o maior índice de inimigos que possível foi.
entre aqueles que frequentavam torcida organizada, outros que eram do bairro propriamente, né, que moravam próximo ali ao bairro das Goiabeiras, e do mundo das gangues, eu passei a questão de chefiar quadrilhas, que já atuava na área de assaltos. De quadrilhas e de assalto, passei para o tráfico. Ou seja, era só degraus dos quais eu não subia. Sim, Só regredia e afundava cada vez mais. E diante dessas circunstâncias, dessas situações, é onde a gente, questão de tráfico, gangues, e foi agariando inimigos para si, aonde tivemos um dos maiores índices de inimigo, que é de um bairro bem próximo aqui que a gente está, que é conhecido como Alvaruene, mas na realidade chamava-se na época de Reino Encantado. Reino Encantado. Reino Encantado, você conhece, Sim. muita gente que vai nos assistir também conhece. E de lá a gente, né, digamos assim, tivemos os maiores índices de inimigos. E dentre a questão das rivalidades, em si, houve um momento que a todo custo e a todo preço, eles tentavam tirar a minha vida. É interessante que quando eu entro a contar o meu testemunho, depois de tudo que Jesus fez, o Fabiano, que é o moço que me deu os tiros, ele é um dos meus melhores amigos hoje. Olha aí. O que Ele é Deus faz, né, pastor? só Deus. Alguém pergunta assim, pastor, como é que o senhor pode abraçar o camarada que lhe deu os tiros, o camarada que te deu a facada? Eu digo, a possibilidade disso acontecer é nada mais, nada menos do que o amor de Deus e a transformação que ele fez na vida, né, na minha vida e na vida do ser humano qualquer um. Então, assim, quando a gente ingressou e sendo levantado esse índice de inimigos, eles a todo custo tentando tirar minha vida, eu também me prontificando, também agi para tentar tirar a vida deles, e houve uma certa feita que eles me encontraram. Na linguagem aí do mundão fala, me pegaram de bobeira. E desferiram contra mim 24 tiros, aonde desses 24 tiros, por 10 eu fui atingido. Dos 10, até hoje, eu carrego no meu corpo, eu tenho no meu corpo 4 balas alojadas. Uma das balas na batata da perna, outra nas costas, uma na cavícula e outra na virilha. Então, essas 4 balas são a evidência, né, do que o Senhor fez na minha vida, me dando o grande livramento. Quando eu fui atingido por esses tiros, chamaram a ambulância veio, me levaram para o Instituto Dr. José Frota, conhecido como IJF, e lá foi aonde aconteceu as complicações. As complicações, digamos, por quê, pastor? Porque no momento em que eu fui para a emergência, bater o raio-x, foi constatado as balas que estão alojadas, leva para a sala de cirurgia. E na sala de cirurgia foi aonde veio as complicações. Por quê? Porque eu dei 3 paradas cardíacas. Meu Deus. 3 paradas cardíacas eu dei no ato, né, de se fazer a cirurgia, da onde o Dr. Felipe, com mais ou menos 6 pessoas que estavam auxiliando ele, usaram os recursos da medicina, ou seja, passaram um gel à altura aqui do meu peito, pegaram um defibrilador, deram choques. Nas primeiras 2 tentativas, eles me trouxeram de volta, mas na terceira, eles tentaram e não conseguiram me trazer de volta. Resultado, o Dr. Felipe olha para a secretária e diz, se liga para a família e manda avisar que morreu, que foi a óbito. Então, nesse momento aí, você imagina o desespero da minha família. Quando a secretária liga, que atende o celular ou o telefone, na hora celular, telefone, a minha saudosa mãe, que hoje dorme no Senhor, Dona Maria Vieira. E quando ela atende o telefone, ela era aquela interiorzona raiz, do interior raiz, que quando alguém pergunta e quem está falando, ela se identifica pelo nome e só falta, parece que está indo para uma entrevista de emprego, diz o nome completo. Aqui quem está falando é a Dona Maria Vieira do Nascimento. E ela perguntou, de onde fala? Quem fala? Aí a secretária disse, olha, Dona Maria, aqui se identificou, aqui fala do IJF, e quando falou, a reação dela seria
a reação de qualquer mãe ou de qualquer pai. Perguntou logo, como é que está o meu filho? E aí, nessa hora, a secretária, a notícia que tinha para dar era simplesmente aquilo que tinha acontecido. E ela falou, Dona Maria, a gente está ligando aqui para a senhora para informar que, infelizmente, fizemos de tudo, fizemos todo o esforço, mas o Credinaldo Vieira da Silva acabou de ir a óbito, acabou de morrer. Daí então, a minha esposa, com quem eu sou casado há quase 25 anos, quero mandar um beijo para ela está trabalhando, falei para ela que estaria aqui hoje, e ela, tá bom, filho, vai lá, e ama minha esposa, os meus filhos, a minha família que está em casa. Quando ela, juntamente com a minha família que estava na sala de casa, vi que minha mãe tem a reação após a notícia, a reação foi de dar um grande grito. E o grito era esse, o meu filho não, Deus, o meu filho não, gritando, isso fala do desespero dela. E ela acabou que desmaiando. A minha esposa pega o telefone, recebe a notícia, e daí então passa para todos que ali estão e bate o desespero, liga para a família de outro estado, manda chamar e vem para vir para o velório, para o enterro, aquela coisa toda. E nesse intervalo, já tinha alguém que estava orando por mim. Eis aqui a questão que entra da importância na vida de alguém, a pessoa que ora. Pastor Credinaldo, o senhor falando aí seria a minha próxima pergunta, porque diante de todo milagre desse, do que o senhor está falando, tinha que ter alguém de joelho, orando, clamando pela vida do senhor. Tinha que ter alguém. E como teve. E daí então, quando é passada a notícia para esta pessoa que estava orando por mim, que no caso é a minha cunhada, a irmã da minha esposa, pastora Rejane, a quem domingo, na comemoração dos meus 43 anos de idade, meu aniversário, ela estava lá, a quem eu sou muito grata, a ela, o pastor Marcos, que é o esposo dela, que me formou durante 11 anos, eu fui formado por ele, aprendi tudo ministerialmente, com respeito à ética, manusear a Bíblia, pregar, ele foi quem me ensinou. Então, ela estava orando e quando a notícia foi passada para ela, o que ela disse foi isso, eu vou continuar orando e adorando, e vamos ver o que é que Deus vai fazer na terra. E é interessante que eu tenho que esclarecer esse detalhe, porque muitas das vezes alguém pergunta assim, pastor, o senhor, quando Jesus veio ao seu encontro para te trazer de novo à vida, para te ressuscitar, o senhor ouviu o rosto, o senhor ouviu olhos, o senhor ouviu cabelos, o senhor ouviu vestimenta? Yuri, eu digo que não. Eu ouvi a voz, uma voz que até hoje eu me emociono quando eu falo, porque às vezes que me sento para ler a Bíblia, como eu falei para você, que às quinta-feira é o dia do culto e ensinamento na igreja que eu sou pastor, e eu, das 7 da manhã até as 4 horas da tarde, me dedico a estudar. E quando eu estou lendo, eu tenho dificuldade de ter a interpretação de algum texto, eu fecho os olhos e digo, Senhor, me auxilia. E a mesma voz que eu ouvia 25 anos atrás, eu escuto ela nitidamente falando comigo. Filho, é isso aqui que eu quero dizer através de minha palavra para a tua vida. Glória a Deus, muito forte, pastor. E, Forte. e assim, quando Jesus se revelou para mim, simplesmente ele chamou pelo meu nome. Eu me via num local muito escuro, tomado por trevas, e mesmo distante, eu ouvia gritos e gemidos desesperadores. Essa é uma experiência surreal que ficou assim de uma forma bem clara diante de todo esse processo, que ouvindo os gritos e gemidos desesperadores, aí foi aonde a voz do Senhor rompeu em meu escuridão, chamando pelo meu nome. Credinaldo, Credinaldo. E aí eu perguntei. A resposta foi fazendo uma pergunta. Quem é que chama pelo meu nome? A voz respondeu dizendo, eu sou Jesus de Nazaré. Aleluia. E eu vim aqui porque você morreu, mas tem alguém que está de joelhos, orando, clamando e me pedindo. Faz por ele o que os médicos não podem fazer.
faz por ele o que a medicina não pode fazer. E eu vim aqui para te trazer de novo a vida e fazer de você um pregador da minha palavra. Então, eu me direciono para você que ora, que intercede, e eu digo a você, não pare. Por mais caótica que seja a situação, por mais que os ventos não estejam soprando ao seu favor, ou ao favor de quem você está orando, do seu filho, da sua filha, do seu esposo, de alguém da sua família, e por mais que as circunstâncias digam não, o que eu tenho para dizer para você, não pare. Continue orando, porque o resultado da tua oração, um dia, será o teu filho, a tua filha, o teu esposo, está aqui também dando um grande testemunho de vida para a glória de Deus. Glória a Deus. E uma frase que eu carrego comigo, pastor Clinel, é que nada supera a perseverança. Nada. Nada, porque foi dado diagnóstico para o médico, morreu. Acabou a história, liga para a família, manda preparar tudo, mas essa mulher de Deus que não parou diante do diagnóstico, continuou a orar, continuou a crer, e a gente viu, irmãos, aqui, ó, 24, né, pastor? 24 tiros. Onde por 10 eu fui atingido. 10 foram atingidos, 4 Balas alojadas no... balas alojadas, e hoje está aqui contando a história. É Deus, irmão. Você tem que acreditar nesse Deus que é sobrenatural. Estamos aqui com o pastor Credinaldo, que é um milagre vivo. Como os outros que já vieram aqui, você tem visto isso. Hoje nós vivemos em uma evolução da ciência, em evolução da tecnologia, tentando a cada dia mais, pastor, apagar esse agir de Deus, esse sobrenatural de Deus. E que pode passar os tempos que for, mas Deus continua agindo. E é interessante, Yuri, que por mais que a medicina seja evoluída, por mais que ela, diante da ciência, diante da inteligência humana, que ela seja avançada, mas tem um momento que ela tem que se deparar com seus limites. Sim. Tem um momento que ela não sabe e não tem mais o que fazer. Por quê? Porque, para com o meu caso, tentaram uma primeira vez e me trouxeram de volta. Recurso da medicina, defibrilador, tentaram a segunda e me trouxeram. Na terceira, tentaram, não conseguiram. Por quê? Porque existem coisas que, quando a medicina se depara com seus limites, só Deus é quem tem o poder de fazer. Sim. Falei aqui no podcast passado, salvo engano, foi com o Vitor. O Vitor estava aqui. Sim, o Vitor, meu amigo. E Deus, ele colocou essa frase no meu coração. Quando chega no limite da medicina, é o início do agir de Deus. Sim. Você está dizendo, deixa que agora é comigo. A última palavra é minha. Vou mostrar agora o Deus soberano que Exatamente. tem aqui para solucionar. E o muito interessante, pastor, não está no script aqui, mas de acordo com o seu testemunho, esse período, podemos dizer, pós-morte. Sim. Que na teologia nós chamamos do período intermediário, né? Intermediário. Porque aí você que está nos assistindo e o mundo diz, não, depois que morreu, acabou. Né? Depois que morreu ali, acabou tudo, o pó vai voltar para a terra. Mas a gente sabe, e hoje nós estamos aqui para dizer que após a morte existe uma eternidade. Eternidade. Não é isso, pastor? Com certeza. E essa eternidade, como nós, a igreja, pregamos, só tem 2 destinos. Ou é céu ou é inferno. Inferno. Os dois são eternos. Céu e inferno. Os dois são eternos. O destino da viagem, quem escolhe somos nós. Escolhe é você, né? E a partir de então, pastor, Deus fez esse milagre na sua vida e o senhor começou a caminhar com Cristo. Como foi a sua vida depois de tudo isso? Que com certeza, como o senhor falou, o senhor foi cuidado ali pelos pastores, ensinado, até ser hoje o pastor Credinaldo, né, o itinerante da palavra do Senhor. Nos conte mais um pouco sobre isso. Os meus passos em servir ao Senhor, após o que Jesus fez na minha vida, eu devo muito. Eu não escondo isso em ninguém, não tinha o porquê esconder, porque eu acredito que uma das maiores virtudes na vida de um ser humano é ele, primeiro, saber reconhecer, segundo, saber ser grato. Então,
hoje a minha gratidão a Deus é pela vida de um homem que foi ele quem foi o meu tutor, o meu responsável. Ele estava lá no meu aniversário, no domingo, pela parte da manhã. Como eu já falei aqui, o pastor Marcos Silva. Ele me ganhou para Jesus na época que Deus fez o que fez na minha vida. E eu precisei muito do auxílio dele, de que ele viesse, digamos assim, me instruir. Porque como eu não tive uma família cristã, como eu não tive princípios cristãos, então eu tinha que viver aquilo ali e precisar de alguém para me auxiliar, porque era uma nova etapa da minha vida. Por exemplo, eu tinha uma dificuldade ao extremo de decorar um versículo bíblico. Eu não sabia como, nem por onde começar. Eu tinha uma dificuldade ao extremo. Por conta de quê? Porque ali era a nova etapa onde eu passaria a conhecer a Deus através de sua palavra, e para conhecer dependeria de alguém que já sabia para poder me ensinar. Então, eu devo muito a ele. Ele me ensinou a questão de ética cristã, comportamento, Credinaldo, e assim, e não foi, Yuri, aprendendo à distância. Foi assim, foram 11 anos aos pés dele, com ele. Eu saía com ele, Credinaldo, amanhã, 7 horas da manhã, a gente vamos indo lá no campo missionário, vamos viajar para tal lugar. 6h40 eu estava lá pronto na porta dele. E daí então, nessa caminhada, o pastor pegava aqui a mala dele, pegava aqui o paletó, a Bíblia, auxiliando, enfim. Eu tive um tutor responsável a quem eu devo toda essa estrutura ministerial de ensinamento, né? Eu glorifico a Deus pela vida dele. E aí então foi onde a gente começou a ter os primeiros passos na fé. Dificuldade de entender a Bíblia, porque um camarada que nem eu atua no mundo do crime, tráfico, droga, armas, assalto, chefe de quadrilha. Nunca tinha lido a Bíblia. Nunca tive um pai para chegar, como eu falei aqui antes. O meu pai nunca sentou comigo e disse assim: filho, Deus, eu quero falar de Deus hoje para ti. Deus existe. Não. Meu pai era pistoleiro. Matar, era bebida, prostituição e por aí. A gente, hoje eu trago comigo uma coisa de quê? De que palavras conduz, mas exemplo arrasta. E o meu pai, o exemplo que eu tinha dele era esse. Não estou culpando ele. O que eu fui foi por causa dele, mas era o meu exemplo. Eu via, não tinha quem me espelhar. E agora, depois de tudo que Jesus fez, que o Senhor trabalhou na minha vida, eu tive, né, a honra, o privilégio de aprender, me ensinou. Ele ia às quinta-feiras, toda quinta-feira eu me lembro, quando ele ia elaborar o esboço. Na época ele tinha aquelas maquinazinhas de datilografar. Né? Eita, aí chega. Não era computador, não tinha notebook, era datilografar. Eu chegava na casa dele lá e tudo, aí a pastora Rejane olhava para mim: ô irmão Credinaldo, não sonhava nem ser obreiro, pastor, só servir o Senhor para mim estava bom. E eu chegava lá assim: o pastor tá aí, mas ele tá aqui estudando para dar a doutrina à noite. O que é que você quer? Eu digo: eu queria aprender com ele isso aí que ele está fazendo. Será que se eu falar com ele, rapaz, Rejane, nem que eu leve aqui, como diz o interior, um carão dele, puxão de orelha, mas eu quero. Eu chegava lá, sentava, ele: aí, o que é que você quer? Eu falei: não, eu quero aprender com o senhor. Alguma coisa da vida mesmo? Sabe aí desse negócio de gangue, tráfico e tudo, que ele é meio durão. Entendeu? De 4 obreiros que passou para se formar por ele, eu fui o único que escapei. Então por aí você tira. Eu disse: se o senhor deixar, eu vou ver se eu sei ser crente na vida, né? Aí depois senta aqui. Aí, tu sabe o que é isso aqui? Não, eu quero que o senhor me ensine. Aí eu ia lá, ele vai, anota isso aqui. Aí eu ia datilografando, escrevendo. Quando eu via uma palavra diferente, aí eu pastor, só um momento. O que é isso aqui? Essa palavra significa o quê? Rapaz, tu quer se deter nesses detalhezinhos, pastor, é porque me chamou a atenção. E aí eu fui aprendendo. Tudo, pastor, quero te ensinar sobre ética. Quando a gente chegar no meio de pastores, você se comportar nos lares, Credinaldo. Então, foram 11 anos que eu aprendi aos pés dele. E durante todo o período de ensinamento, eu me lembro muito bem
que a forma como que os convites chegavam para que eu fosse pregar, eu não ia pregar chegando dizendo para ele assim, pastor, estou indo pregar. Não. Chegava, pastor fulano me convidou para pregar, o senhor me abençoa para que eu vá. Crenaldo, ainda não é o tempo. Você está no tempo de aprender. Você está no tempo de ser discipulado. E aí eu, não, tá bom, meu pastor. Eu não ficava com raiva, não botava cara feia. Por quê? Porque eu sabia que ele tinha em mente o que estava fazendo. Ele estava invertindo para me ensinar, para que hoje, em 25 anos quase que tenho que sirva ao Senhor, alguém chega para mim e diz, o senhor é um exemplo, mas eu sou um exemplo porque eu tive de sobre os ombros de um gigante que me ensinou. E o ser humano, quando é que ele para de crescer em todas as áreas da sua vida, é quando ele deixa de aprender. Se ele deixar de aprender, ele para de crescer. Então, os meus passos, aí fui como obreiro, daqui a pouco como diácono, presbítero, e todo o tempo aos pés deles. Até a consagração de evangelista, eu tive do lado dele. E mais ou menos por volta de, assim, uns 8 anos a 9 anos, aprendendo, foi que eu comecei a decolar em pregar, em ministrar a palavra do Senhor. Mas tive todo o investimento de um pastor, busquei também aprender. Hoje, essa questão das quinta-feiras que eu no culto de ensinamento, 7 horas da manhã eu estou lá. Vou de 7 até 3h30, 4 horas da tarde, estudando. Ele, Cardinaldo, você tem que separar esse tempo, porque se você quer ter algo para falar para o povo, primeiro, ouça de Deus o que ele tem para a sua vida. E aí a gente tem toda essa estrutura, e aí tivemos auxílio dele, desbancamos no ministério, nos apoiou, e no decorrer dessa formação, eu, com ele, fiz trabalhos em presídio, evangelizando, cadeias, delegacias, ele sabe muito bem disso. Eu tenho fotos que na época não era nem Facebook, era Orkut, né? Orkut, né? Tem lá, a gente tinha, hoje não existe mais isso, mas muitos que me acompanham, muitos que estão aí assistindo pelo Instagram, YouTube, sabe disso, evangelização em presídio, CPPL2, nós tivemos um trabalho de 4 anos, batizando pessoas, delegacias, cruzadas, cultos campais. O meu amigo, seu pastor Agostinho, muitas das vezes nós participamos de caminhada com um paredão pregando. Então, assim, depois que eu fui formado, que eu tive uma estrutura para sair ministrando, e aí foi, daqui a pouco, quando a gente vai entrar na questão da itinerância. Sim. Que eu permeei a itinerância, hoje sou um pastor de igreja local, prego, mas já não sou mais o itinerante de que não tenha uma igreja para ser responsável. Então, quando eu permeei o caminho da itinerância, eu preguei na itinerância, mas eu tinha as minhas raízes. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto aqui, e aí eu vou dizer algumas coisas que hoje muitos me têm como exemplo, e quando eu conto isso, por exemplo, Mateus Espinosa, esteve ministrando lá na igreja lá, nós estivemos juntos, né, que eu quero mandar um abraço para ele, quero aproveitar o ensejo também para eu não me esquecer, mandar um abraço para o teu cunhado, o Lucas, a esposa dele, a Vitória, o pai dela, o pastor César, me fala, como é o nome, eu me esqueci o nome lá de onde eles moram lá? Independência lá. Independência. Lucas, ó, você pediu, eu tô aqui, o cheiro do coração. Lucas é um amigão, né? A esposa dele, a Vitória, o pastor César, um abraço, um cheiro no coração de vocês, né? Então, assim, a gente quando é solicitado para poder ter um diálogo, uma conversa, o Mateus Espinosa, nós estivemos conversando, eu passei algumas experiências para ele e eu vi nos olhos dele, sabe, aquela sede de viver aquilo que eu vivi, e ao mesmo tempo ele absorvendo aquele aprendizagem do que a gente estava passando. Mateus Espinosa, cheio no coração, um jovem extremamente usado nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Chegou aqui o pastor Renato. Glória a Deus. A paz do Senhor, meu querido. Já quero aqui me justificar por este atraso, né? Mas eu tenho certeza que o programa é bem conduzido aqui pelo nosso diácono Yuri e pela presença do pastor Credinal. Maravilha, meu pastor. Eu fico feliz, pastor, em você estar aqui, ainda mais para a gente abordar esse tema. Amém. Um tema bem complexo, mas ao mesmo tempo simples de se entender, dependendo do nosso ponto de vista e do ponto de vista também
dos telespectadores, né? Com certeza. Que é a questão da itinerância. Muitas pessoas que entram na itinerância hoje, eles não têm essa visão, até que eu prestei muita atenção você falando agora, a questão Sim. da honra, de aprender para ensinar. Sim. Muitas pessoas hoje, muitos itinerantes hoje, eles não aprendem para ensinar, eles simplesmente eles vão. E não é assim. E não é assim, né? Não é dessa forma. Não é desta forma. Há um processo, e o processo da honra, eu me lembro que tinha um pastor, amigo meu, ele dizia que o processo para ser humilde tinha que ser humilhado. Se você não aguentar ninguém pisar no seu pé, então não há humildade na sua vida. Com certeza. Então a gente passamos por esse processo, somos colocados no molho, Sim. para depois ser lançado. Que eu vejo esse processo como sendo um processo de preparação. Preparação, Se não for preparado, não estará preparado. com certeza. Todos os apóstolos, antes de ir, eles teve que ser preparados. Né? Exatamente. E a maior referência de itinerância que nós temos dentro da Bíblia é o apóstolo Paulo. Sim. E o apóstolo Paulo, ele era levado e conduzido pelas igrejas, né? Sim. E também conduzido pelo Espírito de Deus. Com certeza. E eu já quero aproveitar já essa questão da itinerância, já para a gente entrar já numa pergunta, que é uma pergunta muito complexa, polêmica, pastor. É os pregadores hoje, atual, que estipula valores, né? Não. Ah, mas porque o obreiro é digno do seu salário. Eu queria que você explicasse um pouco a nós sobre essa questão de estipular valores. Ainda mais no mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Meu pastor Yuri, é como o senhor já falou aqui, é um tema muito polêmico, Isso. mas que para mim ele torna-se relativo desde que eu tenha maturidade para entender essa questão. Em qual termo, pastor? Por exemplo, muitas das vezes quando me ligam, pastor, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Quanto é que o senhor cobra para pregar? Aí eu simplesmente respondo, olha, pastor, varão, irmão, eu não cobro para pregar. Agora, deixa eu dizer para vocês, é o seguinte, pastores, igrejas, irmãos, dirigentes que me convidam para pregar em eventos, a gente, em um combinado, em uma conciliação, em um entendimento, eles semeiam uma oferta que dá o dinheiro do meu combustível e uma oferta para me auxiliar no meu ministério. Alguns perguntam, pastor, essa oferta seria mais ou menos de quanto? Olha, o senhor bem aberto, R$300, R$400. Pastor, é o seguinte, a gente não pode aqui tirar uma oferta de 300 ou 400, mas se a gente tirar aqui de R$200 para estar semeando esta semente, o senhor pode estar vindo aqui para nos ajudar? Sem problema, sem sombra de dúvida. Por quê? Porque eu vejo a itinerância não como um meio de negócio. Eu vejo a itinerância não como um meio de sobrevivência. Ou seja, essa questão de cobrar, no meu ponto de vista bíblico, só entende que é cobrar quem nunca aprendeu e soube o que é honrar. Isso. Essa é a minha visão que eu tenho com respeito a isso. Agora, eu não concordo a estipulação do preço exorbitante. Sim. Por exemplo, eu já me deparei com eventos, pastores que me ligam e dizem assim, pastor, estou convidando o senhor para o senhor vir aqui porque a gente convidou fulano e ele cobrou 2.000, 3.000. E aí é algo que eu assim, no meu ponto de vista, eu discordo totalmente. Não existe essa questão, porque hoje aqui, no evento, o que é me passado em tempo para que eu pregue? 1 hora, 1h30, 1h20 minutos. Então, hoje, digamos assim, que tem pregadores aí, não tecendo uma crítica direta, mas de renomes, que todo dia eles pregam. Sim. Todo dia eles têm as suas agendas. Aí você imagine aí, todo dia, uma agenda de 1h20, 1h30, 1h40 minutos, 2.000, 3.000 reais, 4.000 reais. Isso
sem esquecer de que, digamos assim, quantos dias para pregar? Não é 2 dias. Então aí já muda o valor. Se um dia é 2.000, 2 dias, 4.000. Aí é uma coisa exorbitante que biblicamente não existe. Biblicamente isso é totalmente fora da realidade. Eu discordo 100% desse tipo de atitude. Hoje, eu como pastor de igreja nós, dia 9 e dia 10 de dezembro, a gente vai estar comemorando o 6º ano do aniversário da nossa igreja. Mas todos os pregadores que eu convido lá, eu tiro uma semente ofertória para poder estar ajudando na gasolina e também no auxílio. Porque, por exemplo, quando eu pernei a itinerância, quando eu preguei que eu era honrado com as sementes ofertórias, tanto aqui no estado do Ceará como nos outros estados, as sementes ofertórias que vinha, eu falo por mim. Não era para o meu bel prazer de poder estar demonstrando luxo, e é que eu estou agora aqui, e estou num shopping que não é proibido, não é, mas não era para isso. Eu invertia muito. Quem me conhece, quem está me assistindo, frequenta a minha casa, meus obreiros, vê as estantes que eu tenho lá de livros. Ou seja, eu invertia no meu ministério para que, dentro de congressos, dentro de estudos, quando alguém solicitasse, pastor, a gente quer abordar tal assunto, tá bom? Eu estar preparado. Então, basicamente, as sementes ofertórias que vinham de uma forma, digamos que, conciliando o acerto, não, é dessa forma que a gente pode fazer. Então, para mim, essa questão de cobrar para o itinerante, o preço exorbitante, eu não concordo. Não é nem o preço, é a questão de fixar. De impor, de dizer, não, eu só vou assim, não. E ainda se tiver não tenho todo, então não vou. E sem contar, aí entra, por exemplo, como a gente já está nesse assunto, tem uns que dizem assim, não, mas pastor, essa ideia de cobrar surgiu como? Tem uns que dizem assim, rapaz, eu vou, hoje a maioria dos renomados faz isso, é 50% de adiante. Isso. É 50%. Agora, o senhor, o Yuri, quem está nos assistindo, sabe o tanto quanto nós aqui, que no nosso meio, como em todos os meios, existe a questão do mau caratismo. Existe a questão do engano. Eu, particularmente, na época dos DVDs, eu não conto às vezes, meu pastor. Pastor Crenaldo, assim, como é a sua forma? Eu digo, olha, eu tenho aqui 50 DVDs. 2 meses, 3 meses antes do evento, vou enviar, e aí, bom, tá bom, a gente vai vender, tá, e aí? Eu não tinha carro na época, aí o dinheiro do ônibus, da locomoção, tranquilo, chegava, pregava a sexta, pregava o sábado, pregava o domingo. Quando terminava de pregar no domingo, na segunda-feira, pastor, é o seguinte, eu vou arrecadar o dinheiro dos DVDs que ainda falta, quando for terça-feira, a gente tá ali enviando. Até hoje. Meu pastor, aí na itinerância, eu passei por muito disso. E outra, não ligava. Pastor, assim, nunca fui bater boca, nunca fui de postar indiretas em redes sociais, não. Tudo eu entregava nas mãos do Senhor. Deus está em tuas mãos. Eu não ia com essa questão, quem me conhece nas redes sociais, o Yuri me acompanha, quem me acompanha sabe que as minhas postagens não é voltada para polêmica. Eu fujo de polêmica. É, portanto, que eu torno a repetir, a questão de cobrar só entende que é cobrar quem não sabe, quem não aprendeu o que é honrar. Então é muito difícil. Aí essa questão, para que vocês, a gente venha entrar em outros assuntos, então dá prosseguimento. Aí de onde foi que veio essa ideia de cobrar, ou os 50% adiantado, de cantores, pregadores que sofreram com isso, e para que não viesse mais sofrer prejuízo, aí o acerto agora está sendo assim, rapaz, pastor, eu vou, mas se o senhor adiantar 50%, que no meu caso, hoje, eu confio, eu não peço. Não, pastor, tá bom, pego meu carro, vou e prego, se me abençoar tudo bem, se não me abençoar, tranquilo. Glória a Deus. E, pastor Renato, isso é muito interessante que o pastor Crinaldo falou, porque eu já ouvi de muitos amigos meus, pastor Crinaldo, justamente isso. O fato de chamarem, de fazer aquelas promessas todas, e quando chegar na hora, cadê? Fica na mão. Aconteceu com um amigo meu que veio lá do Paraná, pastor Wanderson Pardim, um abraço aí.
veio, pregou, vai no aeroporto que tá comprada a passagem. Chegamos lá, cadê essa passagem? Meu Deus. Não tinha Você tá passagem. entendendo? Não É. tinha passagem. E para um itinerante, isso é humilhante, digamos assim. Eu passei, eu dormi em rodoviárias. É isso. Eu dormi em rodoviárias por conta de que essas atitudes que eu não julgo um por todos. Eu não julgo. Mas hoje aqui, meu pastor Yuri, já teve pastores que ligaram para mim, que lá atrás fizeram o que fizeram comigo e que hoje, não por soberba, a não ser que eles tenham isso como soberba, não por soberba, mas de que me convidam, eu não vou. Por quê? Porque até um animal, se a gente maltratar ele, ele não quer ficar próximo a gente. Não quer. E a primeira impressão é a que fica. Então, assim, a itinerância, ela é árdua. É por isso que, às vezes, quando alguém diz assim, rapaz, eu acho que eu vou ser itinerante. Tome cuidado. Em nome de Jesus, tome cuidado, pelo amor de Deus. Eu já sofri muito também com o ministério itinerante também, e eu sei que é árduo, e é digno, Sim. como o senhor mesmo falou aqui. Isso é tão bom, pastor Credinaldo, que esclarece muita gente. Sim. Porque tem muita gente ainda recuado nessa questão. Ah, eu não vou chamar fulano que é fulano prega, cobra. Ah, eu não vou, eu não quero ninguém que cobre aqui. E quando há um esclarecimento desse, as pessoas abrem a sua mente, abrem a sua visão. Como você disse, que concorda a cobrar, mas não um valor exorbitante que venha oprimir Não. as ovelhas. Eu já participei de evento digamos assim, fulano vai vir pregar aqui, não, é um pregador de tal evento, é renomado e tudo. E aí, como é a forma de pagamento aí? Como é que... Não, nós estamos vendendo aqui trunfas. Nós estamos... peraí, não faz isso não, porque, pastor Yuri, isso arrebenta. Você vai lá, por no ensejo de querer ver o renomado, o famoso tá lá, você tá lá vendendo trunfa, vende água, vende isso, e quando é para fazer uma cruzada, um evento missionário, um investimento na obra, a gente não vê esse impulso, esse amor, essa dedicação. Então é complicado demais. Então a gente vê aqui o princípio da honra. Sim, sim. O princípio da honra é o principal, Sim. né? Porque se fala do cobrar pelos itinerantes, batem ali, né, com toda a força, mas não vê o lado também da igreja que tem que honrar, que tem que saber que o itinerante, que muitas das vezes é casado, ele sai da sua casa, deixa ali, como já aconteceu comigo já, e pregar a palavra do Senhor, deixar meu filho lá doente, e a minha esposa tem que ficar com ele ali, eu tenho que honrar o compromisso, e não entende e não honra. E você vem como pastor, sai de lá, né, o da gasolina recebe, mas vem sabendo que Deus está olhando, porque não tem no nosso estado principalmente, pastor, não tem esse princípio de honra. Eu vivi uma experiência, eu vou contar aqui, eu vivi uma experiência na época da itinerância. Combinaram comigo, não foi longe não, foi aqui perto, foi aqui no Caçapés. Combinaram comigo para ir pegar no evento, preguei, fui lá, só, olha, assim, pastor, como é que a gente pode fazer? Não, vamos acertar assim, pastor, as nossas condições, essa daqui. Oh, tá bom, pois estou indo aí, vou, a gente foi. Fui, preguei, quando terminei de pregar, bênção de Deus, aquela coisa toda. Quando terminei de pregar, o irmão chegou esse pastor, que a gente havia combinado, não deu certo porque, assim, o valor que a gente conseguiu foi esse aqui. O senhor vai ficar com raiva, não? Não, varão, tranquilo, tá bom. Já fugiu daquilo que a gente tem combinado, mas eu, tranquilo. Então, vim. Quando chegou aqui, de frente ao Marina Park Hotel, na época o meu carro era um Celta. O Celta bateu o motor. Meu Deus. Bateu. Quando bateu aqui, eu fui tentar ligar e fez um barulho estranho. Liguei pro mecânico, o mecânico disse, como é que é o barulho que tá fazendo? Eu falei, não, é dessa forma. Ele falou, é o motor que tá batido. Quando eu fui olhar para o que eu tinha recebido lá, eu disse, me diz uma coisa, Eduardo, quanto é aí o reboque? Ele disse 80. Eu disse, já vou ter que botar aqui 65 no meu bolso. Foi quando cheguei, no outro dia ele abriu o motor, olhou, rapaz, aqui para fazer tudo aqui com a mão de obra, R$800. Eu digo, eita. Eu liguei pro pastor lá? Não liguei. Você tá entendendo? Então, muitas das vezes, quando a gente, hoje aqui, eu me desloco no meu carro para ir pregar no interior, até mesmo em outros estados, vou no meu carro aqui. Mas graças a Deus que hoje
pastores que me convidam para pregar em outros estados, eu olho que eu não tenho pregado tanto, porque eu estou me dedicando ao trabalho local da igreja que eu sou pastor. Hoje, os dias que eu prego, segunda, quarta, sexta e sábado. E não são todos, porque eu, na minha itinerância, eu fui itinerante que o meu pastor me ensinou, Credinaldo, você vai permear a itinerância, mas você nunca se esqueça de escola bíblica, você nunca se esqueça de círculo de oração, de evangelismo e principalmente culto de ceia. Eu nunca faltei uma ceia para cumprir a agenda. Isso. Eu só ia quando era para outro estado, tal, pastor fulano me ligou de outro estado, e ele quer que eu pregue lá, só que vai cair uma quinta, a quinta de ceia. Eu tenho a sua bênção? Vai lá, pastor, tem. Eu ia com a bênção do meu pastor. Agora, eu faltar aqui em Fortaleza, culto de ceia, outra, culto de doutrina, nunca faltei. Por quê? Porque o pregador, por mais que ele seja itinerante, que ele pregue, ele também tem que sentar para aprender, para ouvir, tem que ser doutrinado, tem que ser pastoreado. Detalhe, eu era dizimista. Eu dizimava, não era só essa... Hoje aqui o que eu prego na igreja ensinando sobre dízimos e oferta é porque eu, como itinerante, e fora quando passei a trabalhar no secular, quando saí da itinerância, que não foi fácil, eu trabalhava e dizimava na obra do Senhor. Então, não é meu de vida itinerância. O verdadeiro itinerante sabe disso aqui, você que é aí, eu tenho vários amigos, né, que são itinerantes, tem o Adilto, o pastor Chaguinha, tem o meu amigo evangelista Leandro Luiz, que vocês conhecem, sim, são itinerantes, são pessoas que de caráter e homens de Deus, meus amigos. Glória a Deus. Não sei se você conheceu também o Sebastião Teixeira. Conheci. Ô, negão, velho, desenrolado. Eu gosto dele, eu gosto do pregadorzão ali, viu? Ali é benção. Eu quero mandar aqui um abraço pra ele, que um dia ele vai ver isso aí, né? Sim. Um dia ele vai ver. Meus amados irmãos, eu quero dar um parecer nessa questão, também ainda da questão do trazer um pregador de fora para a igreja, sim, renomado, famoso, e gastar muito dinheiro, eu vejo como uma vaidade local. Porque o nosso Deus, nós temos aqui no Ceará mesmo, nós temos grandes, como você citou, grandes pregadores, que não precisa gastar esse monte de dinheiro para trazer. Porque eu já entrei em contato com pregadores, cantores, de me cobrarem, assim, R$6.000. R$6.000. Em cantor é mais, viu? Você, por noite, isso? Por noite. Foi o que eu falei naquela R$6.000. E cantor é mais, viu? Cantor é mais. Viu? Não sei se tu já passou por isso, viu, Yuri? Já passou por isso? Glória a Deus. Então vamos dar continuidade aí, abordar algum outro assunto que o Yuri trouxe aí pra nós. Sim. Pra gente finalizar já nos 8 minutos que nos falta, né, pastor? A gente queria, o senhor falou hoje que o senhor está dando o enfoque ao pastoreio, né? Pastoreio. Então a gente já vê que não tem, podemos dizer, como conciliar um ministério realmente na sua plenitude, né? De itinerância com o pastoreio, né? Não tem. Então, hoje o senhor se dedica ao pastoreio e a gente queria já ouvir do senhor sobre essa experiência pastoral que o senhor tem hoje, em relação, né, que a gente comentou sobre ali o texto de João 10, Jesus fala sobre o bom pastor. Sim. E também traz um enfoque sobre os mercenários, né? Sim. O bom pastor e os mercenários, que a gente, né, até pode enxergar como ali uma aparência de um pastor, mas que infelizmente não está exercendo e cumprindo a função de um pastor, né? É verdade. Olha, Yuri, com respeito à questão da visão pastoral, talvez tenha, eu acredito que sim, porque eles estão sabendo, alguns das minhas ovelhas que devam estar assistindo ou irão assistir. Meu pastor, qual é a visão que eu tenho com respeito à questão de ser pastor do pastoreio? É fazer valer a chamada de ser pastor. Pastor Credinaldo, quando o senhor se refere é fazer valer a chamada de ser pastor, em qual sentido? No ofício, no exercício, em exercer. Não é ser só pastor de nome. A nível de igreja, hoje aqui, por exemplo, eu não tenho, como eu já preguei, eu não tenho dificuldade em pregar
no texto de Ezequiel, capítulo de número 34. Isso. Eu não tenho dificuldade, até já preguei, né, quando Deus vai estar falando, dos pastores que não vão atrás das ovelhas feridas, das ovelhas que querem saber só da sua gordura, da sua lã. Eu não tenho problema de pregar sobre aquele texto, aonde coloque muitos para pregar, que entra a questão do ser pastor e a questão do mercenário. Porque, resumindo de uma forma simplificada, a palavra mercenário é designada àquele que ele trabalha pelo seu próprio interesse. Ele só pensa em ganhar, se beneficiando dos outros. Então, a questão do bom pastor, do pastor, Jesus disse, o bom pastor, ele dá a vida, ele não pensa tão somente nele, ele pensa no seu próximo, na sua ovelha. Davi, quando estava pastoreando lá, que ele foi dar o testemunho para Saul, ele disse, olha, sempre, quando eu estava pastoreando, sempre que vi um urso ou um leão, e que pegava uma ovelha que saia após mim, eu ia, após ele lá e pegava a ovelha. Ou seja, um pastor que está lutando, que está pelejando pela ovelha, fazendo valer o ofício, o exercício de ser pastor. Então, ser pastor só pelo nome, hoje, eu nem seria. Por quê? Porque, para mim, vale isso ser pastor. Por exemplo, o meu celular não desliga sequer um segundo durante o meu período da noite que eu estou dormindo. Não desliga. Por quê? As minhas ovelhas, os irmãos que congregam comigo sabem disso aqui. Liguem no que precisar, qualquer horário, para que for, pode ligar que eu estou aqui para atender vocês. Se não for para fazer assim, se não for para pastorear dessa forma, então por que ser pastor? Não adianta, pastor, não adianta, Yuri. Então, muitos hoje têm essa questão do mercenarismo, por quê? Porque a gente sabe que no nosso meio, não vou falar nem do lado de fora, no nosso meio, do fora tem meus veios, mas no nosso meio, tem deles sim, que só pensam no dinheiro, só pensam em auto se beneficiar, e isso é totalmente fora daquilo que Jesus disse, o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E detalhe, vai adiante dela, não vai atrás, vai adiante. Aí você vai ver na cultura de Israel, você vai entender que um pastor... É interessante isso aqui. Só para você ter ideia, eu ia trazer um livro, eu me esqueci, mas eu vou deixar aqui, se vocês quiserem adquirir, comprem. Qual é o título desse livro? Nada Me Faltará, e tem também o Fator Ovelha Sadia. Esse livro, o Fator Ovelha Sadia, é interessante que o pastor que escreveu ele passou quase 15 anos estudando para escrever esse livro, e o maior percentual desses anos ele teve em Israel. E em Israel, é interessante que ele foi conversar com um pastor de ovelhas animais. E ele disse que, conversando com o pastor de ovelhas, ele perguntou assim, me diga uma coisa, deixa eu tirar uma dúvida. Ele disse que o pastor disse, pois não, pode perguntar. O pastor de ovelha, para ser pastor de ovelha do animal aqui, me diga uma coisa, você escolhe por profissão? Aí o pastor disse, não. Aqui em Israel, não se escolhe ser pastor de ovelha por profissão. O pastor disse, por quê? Porque quando se escolhe ser pastor de ovelha por profissão, ele só pensa em ganhar. Aqui em Israel só se é pastor de ovelha por amor. Ou seja, é preciso ter amor pela ovelha. Aí ele vai explicar, o pastor diz, mas o porquê que tem que ter amor? Porque lá em Israel, quando a ovelha ela tá grávida, que dá o bebê dela, o cordeirinho, o pastor que cuida não deixa ela sentir o cheiro do filho. Ele nem deixa o filho sentir o cheiro dela. Ele faz o parto, ajuda, traz a ovelha e coloca, e o cordeirinho que nasceu, ele vai logo sentir o cheiro do pastor. E o que vai decodificar para aquele cordeirinho que nasceu, de que ele é o responsável por ele, é o cheiro da primeira pessoa que ele sente. Aí o que é que acontece? A partir desse momento aí o pastor vai cuidar, vai limpar, vai zelar. Aí daí então, por ele, o cordeirinho ter sentido o cheiro do pastor que cuida, a partir daquele momento ali, ele passa a seguir o pastor para onde ele vai. E detalhe, ele não passa na frente do pastor, só vai atrás. Por quê? Para sentir o cheiro para onde ele vai, porque o cheiro do pastor dá senso de direção. Aí entra o que Jesus disse, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas e vai adiante dela. Por quê? Porque quando ele vai,
elas vêm atrás só sentindo o cheiro do pastor. Glória a Deus. Então, lá não é pastor por profissão, é por amor e por chamada. Não é por status. Não é por status, não é por fama, não é por querer aparecer, se destacar, em hipótese alguma. Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo isso. É. Pastor é um status hoje que todo mundo quer. Só não quer, tem alguns que quer o status, o nome pastor, mas não quer a carga, Não quer. não quer o sofrimento, não quer... O pastor tá aí, quer... Rapaz, é porque a minha esposa vai ter menino, pega aqui 2 horas da manhã, o pastor passou o dia todo... Nós estamos em construção, lá na igreja, lá, se vocês passarem lá, vocês vão ver, do lado ali do Cuca. Então nós estamos em construção, tem dia que eu passo o dia todo trabalhando lá, mexendo com concreto, aquela coisa toda, subo cansado, daqui a pouco tomo mãe, minha esposa vem, a gente fica ali, o telefone toca, quando eu olho aqui, 2h30, 3 horas da manhã, pastor, o que é? Rapaz, meu menino tá aqui, tá com ânsia de vômito, vamos levar aqui no UPA? Pois não, cansado, arrebentado, entra dentro do carro, chego lá, esse é o bom pastor. Se não for pra ser assim, Glória. não vale a pena. Aleluia. Será que dá tempo a gente perguntar uma questão que é rápida? É rápida. O maior desafio do Ministério Itinerante, pastor? O maior desafio do Ministério Itinerante, no meu ponto de vista, pelas experiências, pastor Renato e Yuri, irmãos, que eu vivenciei, era ficar longe da minha família. Teve dias de eu estar num hotel e ter pregado para uma plateia e após pregar ir para um hotel e chegar lá e ficar num quarto solitário. Daqui a pouco eu ter que fazer um vídeo e dizer para minha esposa, não coloca o meu filho não para que eu não sofra mais. Tendo passado quase que 10 dias, quem me conhece na itinerância sabe que, assim... Aqui para me pregar em Fortaleza, não falo isso para me exaltar. Quem sabe dessa história sabe porque me conhece. Mas para mim pregar um final de semana aqui em Fortaleza, tinha que me agendar 2, 3 meses de antecipação. Porque a maioria das minhas agendas era para fora dos estados. E já teve agendas. Se o senhor, o Yuri, conversar com a minha esposa e perguntar ela vai dizer... que já teve agendas de eu estar, por exemplo, eu fiz uma viagem para pregar num evento no Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro eu fui para Belo Horizonte e de lá eu ligar para ela e dizer, olha, já deixa a outra mala preparada aí, que eu desço de madrugada em Fortaleza, durmo com minha filha, de manhãzinha eu pego o voo para ir para Brasília. Então, para mim, no meu ponto de vista, o maior desafio da itinerância, é viver distante da família. Meu Deus. Maltrata, Maltrato. dói. E teve uma vez, eu não me esqueço disso aqui, eu estava no Rio de Janeiro, e o Credinaldo Filho, você conhece. Eu já estava com uns 15 dias cumprindo agendas e sempre, detalhe, nunca deixei de ter contato com a minha esposa. Videochamada, sempre, todo dia ligando. Não é desses itinerantes responsáveis que vai... e passa 3, 4 dias sem dar nenhuma notícia para a esposa. Não, eu estou falando de responsabilidade que eu tinha. E quando eu estava lá, precisamente no Caleme, em Teresópolis, cheguei no evento que eu fui pregar, estava na casa do meu amigo presbítero Geraldo, que ele está em Alagoas, passando lá uns dias com a esposa, um cheiro, um abraço. E eu estava na casa dele lá, a gente jantou, eu fui repousar, muito frio, porque Teresópolis é uma região serrana, né? E eu, muito frio, aí coloquei a cabeça aqui na almofada, na cama, fiquei aqui olhando, bateu uma saudade do Credinaldo Filho, do meu filho. De repente, chega a notificação no Zap. Quando eu olho, era a minha esposa. E aí, quando eu abro o áudio, ele tinha me mandado a letra de um louvor do Thales. Eu sinto falta da tua voz. Isso me arrebentou por dentro. Eu me emociono por quê? Porque quem me conhece, eu sou muito família. Hoje aqui, quando alguém me vê, não me vê em esquinas. Me vê em um supermercado, ou igreja, ou se quiser me ver na minha casa. Isso. Porque eu sou muito família. Eu amo a minha esposa, amo os meus filhos. E o maior desafio da itinerância para mim foi esse, viver distante da minha família. E o perigo?
Qual o perigo? O perigo é a falta de vigilância. Se o itinerante não tiver vigilância, ele fere a aliança do casamento. Se ele não tiver temor, se ele não tiver princípios, se ele não tiver origens, ele escorrega. Literalmente, a gente não estamos falando aqui para criança, ele cai. Ele cai. Por quê? Porque a itinerância, apesar de ser uma bênção de Deus, mas ela tem lá os seus campos minados. Tem. E se a gente fosse entrar aqui em alguns méritos, a gente sabe que tem maturidades. Tem muitos, você bastante aberto. Pessoas que vêm de relacionamentos decepcionantes, que daqui a pouco te procura, vai lá no message, ligam no privado para conversar. E nisso aí, um exemplo clássico. Hoje aqui, pastor Renato, Yuri, às vezes vem alguém lá no direct do Instagram, pastor, apesar de que quem domina muito, às vezes, meu Instagram, minha esposa, ela tem acesso a tudo. Sim. Acesso a tudo, meu. Não tenho senha, não tenho nada. Sei que é itinerante, é casado, então vigie com essas coisas. Negócio de senha, de não. Então, muitas das vezes eu tô lá e, pastor, pai do senhor, pai do senhor, pastor, porque assim, eu tô passando por um problema aqui no meu casamento e eu quero confessar uma coisa íntima pro senhor. Mano, deixa eu dizer uma coisa pra você. Olha, e isso o pastor que me formou, me ensinou e me instruiu. Irmã, eu quero dizer para você que conselhos íntimos eu só dou a ovelhas que faz parte da igreja que eu pastoreio. O meu pastor me ensinou que conselho íntimo, para quem não é ovelha, ou para quem não é uma pessoa muito íntima que me conhece, eu não posso e nem devo dar. Então, Glória. assim, tranquilo. Corto logo. Quando insiste, com toda seriedade, não me tem como ignorante. Eu vou lá e bloqueio. Pergunto, você sabe jogar vôlei? Sei não, então recebe o bloqueio. Glória a história, Deus. Diácono Yuri. Para finalizar mais um episódio, graças a Deus, nós vimos aqui todo um processo de que Deus fez na vida do pastor Cridinaldo, né? Aleluia. Desde tirar ele ali do estado do diagnóstico da morte para a vida, para a itinerância e hoje para o pastoreio. Então que esse episódio de hoje, principalmente para os jovens, como já foi falado aí, né? O Espinosa e Homem de Deus e vários outros, sirvam de um aprendizado, né? E também falamos aqui sobre oferta, sobre cobrar para pregar, que fique bem esclarecido para cada um de vocês, né? Então, agradecemos aí a você que tem nos acompanhado, curte aí, compartilha, se inscreve no nosso canal e que Deus vos abençoe. Eu quero desde já pedir ao pastor Cridinaldo para dar a sua consideração final aí no nosso podcast. Eu quero agradecer ao pastor Renato, quero agradecer a você, Yuri, que é esposo de uma grande amiga da gente, uma pessoa que a gente tem admiração, a Vitória. Deus abençoe, uma pessoa que dispensa comentário. Quero agradecer ao senhor, a vocês pelo convite e dizer para vocês que tenho o sonho, o desejo de um dia que Deus, na forma que usa, venha ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Nunca deixe de orar, jejuar, ler a Bíblia, busque ao Senhor, porque nem todos podem decolar ao mesmo tempo. A gente vê isso quando Davi vai pegar as pedras do ribeiro, ele pega 5 e coloca dentro do alforje, mas ele não lançou as 5 ao mesmo tempo. Uma levantou voo e 4 ficou guardada. Então, espere o seu tempo, espere a sua hora. A minha oração é que Deus continue abençoando a vida de vocês. E qualquer coisa, conte aqui com o pastor Cridinaldo. Tamo junto. Forte abraço para todos. Glória a Amém. Deus. Que Deus venha abençoar cada vez mais e mais, viu? Amém. A sua vida, pastor Cridinaldo. Eu quero agradecer pela sua presença Amém. aqui nesse local, nesse podcast. O Yuri, quero agradecer a todos os telespectadores e que Deus abençoe e até o próximo episódio do nosso podcast Transformados. Que Deus abençoe. Show.